Usa sua imaginação e agora vamos viajar aqui na maionese para o grande mundo da lua. Imagine que você tem ali um agricultor e esse agricultor ele planta uma vez. Mas porque ele está cansado, ele está atarefado, ele abandona todas as outras coisas. Ele já não semeia mais, ele não cuida da terra, nem mesmo colher ele vai lá, ele não cuida das pragas. Deixa eu perguntar algo para você. O resultado desse agricultor vai ser algo promissor? Eu tenho certeza que não. E o grande problema é que nós como seres humanos, eu poderia falar nós como brasileiros, mas eu acredito que isso é algo que afeta todos os seres humanos ao longo do mundo. Nós vivemos uma vida de altos e baixos e inconstâncias. E isso não afeta apenas nossa família, o nosso corpo ou qualquer outra área da nossa vida. Isso afeta as nossas finanças. E porque muitas vezes nós não somos fiéis e constantes nas nossas finanças, nós vivemos dias de colheita e nós vivemos dias de escassez. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo de número 6, a partir do versículo de número 7. Ele diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. E ele continua no versículo 8, porque o que semeia para a própria carne, colhe da carne corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colhe vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos de não houvermos desfalecido. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente à família da fé. Olha que coisa interessante. Ele fala que o resultado da nossa vida está diretamente ligado à constância, a não parar de praticar. Vamos por partes aqui. Então ele diz que aquilo que você semeia, você colhe. Qual o grande problema da maioria das pessoas? Elas querem colher sem plantar. Mas isso é uma quebra de princípio bíblico, logo não funciona. Desde Gênesis a Bíblia diz que nós iríamos comer do suor do nosso rosto, ou seja, se você quer colher, você precisa plantar. É por isso que crente não pode ser preguiçoso. O crente precisa trabalhar e trabalhar muito. Eu gosto de dizer que a gente tem que ser sempre o funcionário destaque do mês, aquele que chega antes, aquele que vai depois, aquele que produz mais. Por quê? Porque existe um princípio bíblico que o homem recebe daquilo que ele planta, daquilo que ele colhe, como mesmo a Bíblia diz, você não amordaça o boi enquanto ele debulha, enquanto ele está girando a roda do moinho. Por quê? Porque se ele está trabalhando, ele é digno do seu salário. Todo trabalhador é digno do seu salário, mas o trabalhador se torna digno enquanto ele trabalha. O salário é resultado do trabalho, assim como a colheita é resultado da semeadura. E a gente não pode se enganar quanto a isso. Se nós queremos colher constantemente, nós precisamos plantar constantemente. Mas a gente tem um grande problema aqui, porque Paulo já deixa implícito que fazer o que é certo é cansativo. E ele diz que se você para porque você cansa, você não vai colher. E ele diz, ao seu tempo, ao tempo certo, nós iremos colher se não tivermos desfalecido. O que é desfalecido? É aquela pessoa que ela tá lá e ela tá correndo, e ela tá super animada, mas de repente ela fica tarde, ela fica toda cansada, ela fica cabisbaixa, acaba a energia dela. E é o que acontece porque ela para, ela não completa. Imagina um corredor que saiu a todo gás lá na corrida e pá, ali de chegada ele tá correndo lá, só que aí chega nos últimos 400 metros, eu não consigo mais, e ele cai no chão e ele para. O que vai acontecer com esse corredor? Por mais que ele tenha avançado quase todo o percurso, 99% do percurso, ele não ganha medalha. Porque a medalha, o troféu, não é o prêmio, não é para aqueles que correram parte, é para aqueles que correram todo. É por isso que eu e você precisamos aprender a manifestar essa fidelidade e constância também na nossa parte financeira. Então, se a Bíblia fala sobre dizimar e ofertar, eu preciso fazer isso constantemente, mês a mês. Aí agora a grande questão é, e eu vou colocar aqui o número 1 no meu quadro para usar, né, esse quadro aqui, né? Então a gente está aqui e vou usar aqui para você, ó. Como é que eu vou conseguir ser fiel a Deus? Vou pegar aqui o preto que eu acho que vai ficar melhor. Como eu vou conseguir, pastor, ser fiel a Deus todos os meses, dando a Ele as primeiras partes? Exatamente, eu quero contar uma história aqui para você. Eu lembro de uma vez que eu fui, num caixa eletrônico com um amigo meu que chamava Rafael. E aí, a hora que a gente chegou lá, eu lembro que era ainda... tinha os meus 18 anos, estava começando, e aí ele chegou no caixa eletrônico e ele fez um saque.
Depois ele foi lá no mesmo caixa e fez outro saque. E aquilo me intrigou, porque eu falei, caramba, ele poderia ter colocado lá, né, o valor e ele poderia ter feito um saque só. E eu perguntei para ele, falei, Rafa, por que é que você fez isso? E ele disse assim, cara, todas as vezes que eu chego aqui eu vou sacar o meu salário. Naquela época eu não tinha esse negócio de Pix, não tinha essa facilidade toda. Ele disse, eu faço um primeiro saque com o valor do meu dízimo. Eu coloco no envelope, eu guardo e depois eu saco o restante. E eu falei pra ele, cara, não dá na mesma você fazer um saque só e você tirar os 10% do seu dízimo, mais o valor da sua oferta. Ele falou, cara, até daria, mas eu preciso mostrar pra minha mente, pro meu coração, que Deus sempre tem as primeiras partes, que antes das outras coisas vem Deus. E uma boa dica que eu dou pra você aqui é, antes de você comer as sementes, separe as sementes que serão plantadas. Você não pode entender que tudo, né, deve ser comido. Até porque, se você for lá comigo para 2 Coríntios, capítulo de número 9, vamos ver um outro texto lá. 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 10. Olha o que ele diz. Ele fala assim, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então ele fala que uma coisa é o que, ó? Pão, e ele diz que outra coisa é semente. Então vou colocar aqui para você entender. Então, ó, pão é diferente de semente. E aí o que acontece? As pessoas chegam lá e elas estão comendo tudo, e aí chega lá o salário, e aí já gasta e faz aquele negócio, aí chega no final do mês elas falam assim, ah, pastor, não consegui dizimar, não consegui ofertar, e as coisas não estão dando certo. Ei, querido, calma aí. Você já aprendeu que Deus trabalha com princípios, então todas as vezes que eu quebro um princípio, não tem como eu esperar os resultados. E esse é um grande problema das pessoas, elas não colocam Deus em primeiro lugar, elas acham que tudo é pão e não sobra nada para a semente. Mas sabe qual é o problema? Deus é um Deus perfeito. Então qual a dica que eu já dou para você aqui para você começar a prosperar? Você precisa priorizar Deus e colocar Ele antes de todas as outras coisas. Se você deixar o seu dinheiro do dízimo e da oferta lá, vai chegar uma hora que você vai sair e aí vai aparecer um cinema, vai aparecer uma promoção de uma roupa. Sabe qual é o problema? Quando você acaba com a semente, chega uma hora que a sua semeadura, pelo fato de ter acabado, começa a afetar a sua colheita. Então, exemplo, por que eu tenho colheita? Eu tenho colheita porque eu tenho semeadura. Agora, se eu não tenho semente, eu também não tenho colheita. E aí, não adianta chorar. Lembra do exemplo que eu dei lá atrás? Se aquele homem que é de fato cuidava o agricultor, ele começa a abandonar as coisas, chega uma hora que ele vai ter tudo comprometido. Pelo fato de ter lançado a primeira semente, ter plantado a primeira árvore, pode ser que aquela árvore cresça automaticamente e gere algumas coisas, mas ela nunca vai gerar de forma plena. É isso que acontece com muitas pessoas. Em um momento da sua vida, elas vão lá e elas estão mês a mês sendo fiéis. Aí chega uma hora que elas criam um vazio de infidelidade. E aí o que acontece? Elas até, mesmo com esse vazio aqui, elas continuam o quê? A colher um pouco na sua vida, mas chega uma hora que esse vazio, ele vai criar um outro vazio de colheita. Então se ela tem aqui, ó, a semeadura, aqui ela vai ter um vazio de colheita. Por quê? Porque uma coisa inevitavelmente sempre puxa a outra, tá bom? Então, viver uma vida tendo expectativa na colheita sem pensar na semeadura, isso não vai dar certo. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque eu não estou falando sobre qualquer colheita. Eu estou falando que Deus te chamou para viver uma vida extraordinária. Você precisa prosperar financeiramente. Você precisa prosperar na sua empresa, no seu trabalho. E o que é isso? Eu não estou falando sobre ter milhões, mas eu estou falando sobre ter mais a cada dia. Não como objetivo final. Lembra? O dinheiro, ele não é o nosso objetivo. O dinheiro, ele é o quê? É o caminho. Eu saio daqui, eu saio de um ponto e eu vou chegar no outro ponto. E Deus vai usar o quê? O dinheiro para me tirar daqui e me levar até aqui. Deus quer te prosperar, mas para isso você precisa praticar aquilo que você tem aprendido. Como? Constantemente, sem falhar. Fala comigo, fala, a partir de hoje, Deus está em primeiro lugar. Então, seja constante na prática dos princípios e você vai perceber que a cada dia a prosperidade vai vir.